Orando, clamando a Deus por sua vida, por sua família, por sua causa, amém? E eu creio que Deus fará, Deus vai intervir nessa situação da sua vida. E também você que quer compartilhar no momento da palavra, o que Deus está falando com você, o que Deus está trabalhando no seu espírito nesse momento, que você também possa deixar aí nos comentários, amém? Bem-vindo Marina, Giovanni. Sejam bem-vindos aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom dia. Amém? Vamos então começar, queridos, mais um devocional para a glória de Deus. Hoje nós queremos falar com você um pouquinho a respeito da vida de José, a respeito daquilo que José viveu, daquilo que José sofreu e daquilo que José conquistou, né? Onde estava o foco de José. E por isso ele conquistou tudo que ele conquistou com Deus. E o tema desse devocional é sobrevivendo nas lutas. Sobrevivendo nas lutas. Todos nós temos lutas, né? E todos nós passamos por algum tipo de situação complicada, da qual nós temos que vencer, da qual nós temos que superar em nossas vidas. Porque, queridos, quando nós decidimos viver em Deus, quando nós decidimos viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas, viver os princípios dele para nós, vivermos o mandamento dele para nós como homens, mulheres, jovens de Deus, queridos, nós vivemos o sobrenatural, passamos a viver o sobrenatural de Deus, aqueles que buscam a Deus sem cessar, aquele que busca a face do Senhor em todo momento, buscando a presença, buscando a palavra do Senhor, buscando viver ali a vontade de Deus para as nossas vidas, amém? Então, quando nós estamos dispostos a viver esse sobrenatural de Deus em nós, nós temos que renunciar, nós renunciamos às nossas vontades, os nossos desejos, aquilo que eu desejo, aquilo que a minha carne deseja, os desejos da nossa vida, né? Para que nós possamos viver. Então, nós renunciamos isso para que nós possamos viver a perfeita vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Então, quando nós temos essa decisão de viver o sobrenatural de Deus, viver o sobrenatural dele na nossa vida, nós temos que renunciar os nossos desejos, a nossa vontade, para que a perfeita vontade de Deus se estabeleça sobre as nossas vidas em todas as áreas, para que nós possamos aí alcançar o que ele tem reservado para a nossa vida, alcançar o propósito de Deus para as nossas vidas. Mesmo que os nossos olhos naturais, mesmo que no momento que nós estamos vivendo, nós só conseguimos enxergar o problema, a situação adversa, a situação contrária, nós conseguimos apenas enxergar ali a tempestade, a injustiça, né, as injúrias, as traições, as coisas que nós sofremos, queridos, as mentiras. Nós precisamos ter a certeza dentro de nós que a promessa de Deus, ela vai se cumprir nas nossas vidas em nome de Jesus. Aleluia. Mesmo diante de tantas situações adversas, nós temos que ter essa certeza dentro de nós. E o que nos dá essa certeza, queridos, é a nossa fé. É a nossa fé em Deus, amém? Nossa convicção de que vai acontecer, de que a promessa de Deus vai se cumprir em nossas vidas. Mas isso só acontece quando nós vivemos o sobrenatural de Deus. O sobrenatural que Deus tem para as nossas vidas. E José, queridos, ele foi um grande exemplo de um homem que vivia o sobrenatural de Deus, que viveu o sobrenatural de Deus. Eu quero compartilhar com você a referência bíblica que está em Gênesis 37, eu vou ler 16 e 19, amém? Gênesis 37, 16 ao 19, fala assim: E ele disse: Procuro meus irmãos, dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele homem: Foram-se daqui, porque ouviram dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: Eis, lá vem o sonhador, né? Estavam zombando de José.
estavam desacreditando do sonho de José. E eles falam, né? Lá vem o sonhador, lá vem aquele que sonha, lá vem aquele que acha que vai acontecer algo novo na vida dele. Depois, se você for ler o 24 até o 28, a palavra do Senhor diz assim: E tomaram e lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelita vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamos e mirra, e iam levá-lo ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondemos o seu sangue? Vinde e vendemos a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata, os ismaelitas, aos quais levaram José ao Egito. Queridos, nós vemos aqui que os próprios irmãos, a sua própria família, né, conspirou contra José. José, ele recebeu ali uma grande carga de maldade dos seus próprios irmãos. Primeiro, como nós vimos aqui, eles queriam matá-lo. Depois eles decidiram vendê-lo aqueles midianitas que estavam passando e estavam indo para o Egito. Com isso, José foi levado aí ao Egito, né? Com certeza, queridos, José, ele tinha todos os motivos para odiar os seus irmãos. Ele foi traído, ele foi humilhado, ele foi machucado, porque quando ele caiu na cova, com certeza ele se machucou. Queridos, então ele recebeu uma carga ali muito difícil da vida dos seus irmãos. E nós, quando nós passamos por situações difíceis, situações semelhantes em nossas vidas, somos traídos, caluniados, injustiçados, né? O que acontece conosco? Qual é o desejo da nossa carne? É vingança, é um desejo de vingança, é o desejo de buscar a justiça do homem a todo custo. Mas isso é viver pela carne, isso não é viver o sobrenatural como José viveu. Isso é viver pela carne. Todos nós passamos por situações complicadas, de mentiras, de injustiças contra nós, de maldades que fazem conosco. Mas, queridos, o que nós precisamos entender é o propósito de Deus. E ele entendeu isso. José vivia e entendia o propósito de Deus. Ele vivia o sobrenatural de Deus. Se você for continuar lendo a história, você vai ver ainda que José, ele foi tentado ali, ele foi convidado a se deitar com a mulher de Potifar, né? E ele ali era, Potifar, ele era o chefe da guarda de Faraó. E ali, queridos, ele foi convidado ali, tá deitando, né, se deitando com a mulher de Potifar, e ele se recusou, e por isso ele foi caluniado, por isso ali ele foi jogado na prisão. Mas José, queridos, ele confiava em Deus, ele era fiel a Deus, amém? E eu queria deixar então aqui com o pastor, que ele vai falar um pouquinho com você como viver esse sobrenatural de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? A paz do Senhor Jesus, a todos os vencedores. Estava aqui quietinho no meu canto, meditando em tudo que a pastora está falando. E, querido, e como nós temos que sobreviver a muitas lutas, interiores e exteriores. E José foi um exemplo que ele conseguiu vencer essas lutas. Ele teve esse grande peso, essa grande carga sobre a vida dele, mas ele venceu essas lutas. Eu quero trazer para você como viver o sobrenatural de Deus em 2 pontos. Primeiro, querido, devemos nos livrar de todas as práticas más e da imoralidade, que muitas vezes afeta a nossa vida. Colossenses 3, do 8 ao 10, o apóstolo Paulo diz assim para nós: Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes, da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos deixaste do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Aqui Paulo está dizendo para nós temos que deixar o velho homem, para que nós possamos vencer, para que nós possamos
superar, né? Que nós possamos sair mais que vencedor em todas as lutas que vêm sobre nós, interiores e exteriores. Porque o exterior somente manifesta aquilo que está dentro do seu interior. Deixar o velho homem. Porque quando nós decidimos viver sem praticar o mal ou a imoralidade, querido, nós comprometemos com os ensinamentos de Deus e de abandonar a ira, o ódio, a maldade, a blasfêmia, né? As palavras obscenas, de toda a obra da carne que está em nós. E José teve que trabalhar muito isso, querido, porque ele tinha todos os motivos para dar fim aos seus irmãos, mas não foi isso que ele fez, porque Deus tem um agir sobrenatural, e Deus agiu na vida dele como está agindo na minha e na sua vida agora, através dessa palavra. E aqui, querido, nós vemos que Paulo rogava ao povo que permanecessem verdadeiramente confessando sua fé diante do Senhor, livrando-se, né, de tudo que estava neles com as atitudes e comportamentos do velho homem. Ou seja, ser a nova criatura que Deus deseja para nós. Para que nós possamos somente assim. Querido, se você não for nova criatura, se você não for estar dentro da vontade do Senhor, não tem como viver o sobrenatural de Deus. Mas se Deus está trabalhando em nós a cada dia, a cada momento, forjando o nosso caráter, nos levando a algo novo, sobrenatural, nos trazendo pontos que têm que ser consertados, pontos que têm que ser renovados, nós viveremos o sobrenatural. Eu tenho dito muito isso. A crise manifesta aquilo em nós que não é legal, que não está dentro da vontade de Deus, mas também está nos trazendo oportunidades de estarmos alinhando o nosso coração com o Senhor. Amém? E quando nós vivemos o sobrenatural, nós temos o que? Uma nova postura. Nós abrimos mão de coisas carnais e mundanas para experimentar o que? As bênçãos de Deus, as maravilhas que o Senhor tem para nós. Aquilo que ele tem prometido na sua palavra, né? Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né? Ainda não penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado, querido. É o sobrenatural, é a busca que nós temos que ter ao Senhor, aquilo que nós temos que desejar no Senhor. Um outro ponto que nós fazemos, que nós temos que fazer para viver o sobrenatural, é viver os mandamentos do Senhor, que ele até, Jesus, ali ele resumiu, ele especificou em 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, e o outro é amar o próximo como a si mesmo. Querido, é necessário amar e respeitar o próximo. Nós temos que ter esse ponto com as pessoas, nós temos que ter esse coração aberto para isso. Porque quando nós mentimos, caluniamos, ofendemos, magoamos a vida de alguém, destruímos, né, a unidade, a confiança que a pessoa tem, que nós temos com o próximo, isso cria conflitos com relacionamentos. Só que em tudo na sua vida você tem que ser leal. Seja leal a você e seja leal também. Tenha lealdade na sua vida e também com a vida das pessoas. Porque o melhor amigo, a pessoa melhor que pode estar do seu lado é a que te leva para próximo de Deus. É a que te fala a verdade para você, não aquela que bate nas tuas costas. Ah, eu concordo com isso, eu concordo com aquilo. Mas na verdade a pessoa está sendo destruída. A pessoa não está sendo edificada nem nada. Tanto é que nós vemos que José, querido, ele não fez aquilo que muitas vezes as pessoas poderiam dar o conselho para ele. E sim, ele fez aquilo que Deus deu para ele. E ele amou o próximo como ele amava a ele mesmo. José nunca se colocou como responsável pelas conquistas e vitórias alcançadas na sua vida, mas ele sendo responsável, mas sempre declarou honra e louvor a Deus. E isso trouxe o que, querido? O crescimento, a maturidade à vida dele e também o amor ao próximo. A ser confiado, a ser leal naquilo que Deus tinha entregado, confiado a ele. Se conseguimos permanecer firmes quando vivemos o sobrenatural, querido, assim, isso vai nos motivar, isso vai nos dar direção, isso vai nos movimentar, e isso vai nos levar também a atingir pessoas que necessitam e querem viver isso, que é o nosso próximo e nós amamos. É as pessoas que têm que estar conosco, é a pessoa que nós temos que levar junto, querido. Porque a maior obra e a herança que você vai levar para os céus não é teu dinheiro, não é teu estudo, não é nada, mas é a tua família. Isso você pode levar, é o teu próximo, é a pessoa que você ama, é a pessoa que está com você, é a pessoa que te apoia, é a pessoa que é leal com você, a pessoa que mostra para você, ó, isso está errado, isso está certo, vamos fazer o que é certo, para que o Senhor venha nos abençoar. Querido, nós temos que ter isso no nosso coração, nós temos que desejar mais isso de Deus, amém? Quando vivemos o sobrenatural de Deus, mesmo que tudo pareça dar errado, como aconteceu com José, no final tudo termina em vitória. E também em sucesso, porque Deus cuida de tudo para nós. Para viver é necessário morrer, querido.
Precisamos morrer para nós mesmos, para as nossas vontades e os nossos desejos, os nossos achismos, os nossos mimimis, né? As nossas coisas, as nossas cargas que estão atrasadas aí. E muitas vezes nós não conseguimos manifestar o amor ao próximo por isso, por algo que está preso em nós, por algo que nós fomos atacados. E isso nos traz somente a ver o defeito, a falha que alguém teve com você, mas não consegue deixar você ter os olhos naquilo que é edificante, naquilo que é abençoador na sua vida, em nome de Jesus. Querido, Salmos 42, 22 diz assim: sim, por amor de ti somos mortos todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Querido, assim é a nossa vida. Assim é o que deseja viver o sobrenatural. Sem viver o sobrenatural, vamos nos corromper, querido. Negociar o princípio da palavra de Deus, querido. E José, quando passou a viver o sobrenatural de Deus, querido, ele deixou de ser menino para ser um homem, para ser pai e para ser governador do Egito. Deixa eu dizer algo para você, querido. Até quando nós estivermos na posição de meninos, Deus não nos trará coisas grandiosas, pois coisas grandiosas são feitas e são entregues para homens e mulheres que têm maturidade suficiente para conquistar isso. Tanto que José provou isso, que no momento oportuno que os seus irmãos estavam com ele, e ele era governador, ele não foi menino em viver a birra, a raiva, as consequências que ele viveu pela maldade da sua família, mas sim, ele foi homem, ele foi reto diante do Senhor, ele sabia da existência do sobrenatural, de onde ele saiu e onde Deus o colocou, e assim fez dele maduro o suficiente para ser governador do Egito. Em nome de Jesus. Ele não negociou princípios, querido, porque só negocia princípios quem é menino. O homem não negocia princípios, querido. Menino é fácil você negociar com ele, né? Ele quer uma bola, então ele tem que fazer tal coisa. Ele não tem aquilo ainda formado na sua vida, no seu caráter, na sua personalidade. Mas o homem já tem que ter, querido. E para isso ele sim vai cumprir a vontade de Deus e vai ser governador, e também vai ser o homem que vai receber, a mulher que vai receber, o jovem que vai receber as promessas que o Senhor tem sobre a sua vida, independente de tudo aquilo que você já viveu, mas sim com a vitória que você terá sobre todas essas lutas em nome de Jesus. Amém? Fazendo sempre isso, livrando todas as práticas más e de imoralidade na sua vida, matando, querido, tirando mesmo da sua vida, excluindo o velho homem, sendo um novo homem, e amando o próximo como a ti mesmo, amando aquilo que o Senhor tem confiado a você, aquilo que o Senhor tem prometido para você, e tendo a maturidade suficiente para ser um homem, uma nova criatura diante do Senhor. Amém? Querido, é isso que nós queremos deixar para você nesse dia especial, que você tenha essa maturidade, que você tenha essa força, que você tenha esse poder, essa autoridade no nome de Jesus, para que você possa ser mais que vencedor, vencer todas essas lutas. Sempre eu digo, né? A luta não é maior que a vitória, a dor não é maior que a promessa. Querido, a luta nunca vai ser maior que a vitória é maior, porque é o Senhor que tem te dado. A dor não é maior que a promessa. José, querido, ele creu, ele confiou na sua promessa, no sonho que ele teve, porque foi de Deus, não foi do homem. Somente ele foi o homem para cumprir a promessa do Senhor. E isso mostra para mim e para você, querido, independente da dor que você está passando, seja uma pessoa disposta a viver aquilo que Deus tem para você, a viver o sobrenatural de Deus. Alinhe o seu coração com o Senhor. Receba a glória de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa, que você será mais que vencedor em tudo isso que está colocando sobre você. E se você está passando por uma luta, é porque Deus está te capacitando para que você vença. Amém? Amém. Deus não te dá nada maior do que aquilo que você possa vencer, porque Ele é um Deus maravilhoso, e se Ele te deu, é porque Ele está no controle, e basta você crer, você ter fé, esperança, confiar nele, que você será mais que vencedor em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, querido, vamos fazer primeiramente a oração.